Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a live vai ser muito boa. Então, ela é dermatologista, cirurgiã dermatológica. Então, gente, essa é a Adriana Leite, é minha amiga. A gente fez residência de cirurgia dermatológica juntos. E olha a Mica aí, eu descobri esse projeto porque eu comecei a olhar o Instagram dela, ela não faz marketing desse projeto, e eu achei o máximo e peguei ela, vem cá, eu quero saber de tudo, tudo, tudo. E aí ela vai explicar, eu já falei demais, né? E ela vai explicar como foi que ela começou isso. Gente, é muito complexo, tem várias nuances, né, Dri? Não sei nem se a gente vai conseguir falar tudo em uma hora, então vou parar de falar. Se apresente. Bom, eu acho que a primeira coisa que falar é agradecer, porque obviamente é na hora da missão e do propósito que a gente encontra as pessoas no momento certo, na hora certa. E foi o que aconteceu comigo, né? Nesses últimos anos da minha vida, até pela própria paixão que eu tenho pelos animais, que você sabe desde a época da faculdade, eu comecei cada dia mais a prestar atenção no que estava por trás da indústria cosmética, que faz parte do nosso receituário, da nossa prática diária, e querendo entender qual que era a relação, né, dos testes em animais. Foi tudo onde começou, por causa da minha paixão por bicho, a questão dos testes em animais, e o porquê que isso era necessário para cosmético, né? Porque, afinal de contas, a gente está falando de beleza, beleza é algo que deve trazer vida, né, que deve ressaltar algo bom. E, por trás disso, nem tudo é tão bom assim. E, diante disso, eu comecei a procurar, obviamente, informação e, para incentivo às mudanças, aquilo que eu julgava necessário ver na nossa indústria. E, obviamente, né, a questão dos testes de animais evoluiu, mas está muito longe ainda de terminar. Nós temos, obviamente, várias novas metodologias, né, que podem vir a ser aplicadas para essa indústria, porém é um caminho muito longo até você conseguir realmente que novos produtos, novas moléculas venham a ser testadas sem o uso de animais, porém, obviamente, dando segurança à saúde humana, que é o que todo mundo busca. Mas não é justo, né? Afinal de contas, eu acho que o planeta está clamando, está pedindo, eu acho que no momento, acho que nada mais adequado do que falar isso, pedindo justamente esse cuidado com o todo, né? O mundo pertence a todos, a vida que é gerada de uma forma espontânea não é do nosso direito fazer com que ela venha a findar. E, diante disso, obviamente, a indústria cosmética tem feito seus movimentos, porque eu acho que a força maior está no consumo, né? Por mais que eu, né, fale como médica, hoje também como consultora, eu acho que o maior trabalho da gente, inclusive é como consumidora, nessa questão do poder de escolher o que você quer ter na sua casa, de escolher o que você está usando no seu corpo, não é verdade? E eu acho que existe uma dificuldade, às vezes, inicial, que a gente falou, é um tema muito complexo, mas no começo as pessoas falam, nossa, o que é isso? Né? Mas eu comentei contigo hoje. Eu falei, as pessoas nem sabem. Eu sou de uma geração, né, ao qual a gente não falava de prazo de validade em alimentos, né? E hoje a gente acha isso inaceitável, pensar que se poderia consumir uma coisa que não tinha tempo para acabar. Ou a questão do cinto de segurança, né? Nós andávamos sem cinto, tendo cinto, e não sabíamos, né, a importância disso nas nossas vidas. Hoje é impraticável você pensar em não usar um cinto de segurança. Então, toda mudança exige esforço, toda mudança exige um movimento do coletivo, né? Aos poucos, você viu, nós duas nos encontramos, e tem outros amigos e outros profissionais que falam disso com muita seriedade, porque um dos pontos principais de tudo isso é a questão da transparência. É lógico. Porque falar do movimento, né, da beleza verde, ou do beleza clean beauty, né, beleza limpa, que se fala, buscando essa mudança em relação à composição dos produtos cosméticos, dá uma margem também ao pouco entendimento dos primeiros conceitos, é por isso que eu acho que é por aí que a gente deveria começar,
se você não sabe exatamente o que você está buscando, você dá direito para o outro te oferecer também qualquer coisa. Né? Então, tem muita marca surfando na onda verde e que vem trazendo, às vezes, uma embalagem que induz você a pensar uma comunicação, né, que comunicação fica ali, visual. e às vezes até no próprio termo, que você não se atenta, você põe uma folhinha verde, você dá uma carinha de natural para uma coisa que não é natural. Primeiro, porque, vamos lá, primeiro conceito, né? Explica aí, Dri, do orgânico, vegano, trabalho escravo, teste animal. Eu te ouvi falando um pouco da questão do fair trade, né? Que é isso. É uma das características que a gente, principalmente num país rico como o nosso, o Brasil, ele é fonte de inúmeras matérias-primas, muito valorizada, principalmente no exterior, né? A gente sempre chega por último no sentido de olhar e falar: essa terra é minha, isso daqui também é meu, eu também tenho que cuidar. E o fato de termos uma terra muito farta e muitas diferenças sociais, obviamente, em populações que estão próximas dessas áreas de extração, né? Norte, Nordeste, Sul, Brasil inteiro, Centro-Oeste, a gente tem coisas maravilhosas em todos os lugares. Se você não vigiar quem é que está realmente plantando isso, em que maneira está sendo plantado, de que maneira está sendo coletado, e se tem criança envolvida, se tem gente pobre sendo paga, mal paga, né? Isso a gente está falando de um desbalanço, porque alguém vai ganhar muito e alguém está ganhando muito pouco. Então, isso não é o fair trade, né? A gente tem que olhar para essa questão também. Por isso eu te falei, a cadeia toda importa, a transparência, né? Como é que você obteve isso? Você falou do orgânico, porque o orgânico, ele também tem essa influência de não fazer um dano no ecossistema. Você não explora até acabar, né? Você explora e depois você recompõe, e depois você explora novamente, mas de uma maneira consciente e que venha a preservar. Acho que a palavra, a gente está falando de preservação da vida, preservação da saúde, preservação do meio ambiente, né? Além disso, eu acho que é super importante a gente entender, falando um pouco do que a gente disse, do que é o conceito do natural, é bastante confuso. Porque o que é natural? Né? As pessoas entendem que o natural não é o sintético? Não necessariamente, né? Porque ontem mesmo eu vi vocês conversando, vocês, Joyce, é mais interessante você devastar uma floresta inteira, né, para ser natural, para ter aquela substância que você quer ter, ou você pode sintetizar isso, reproduzir isso de maneira laboratorial, com uma matriz botânica e ter isso em grande escala. Então, tem uma confusão entre natural e sintético, tá? Ou ser sintetizado, melhor falando, produzido, né, de maneira que se possa replicar em grandes quantidades. Mas o conceito de natural em cosmético fala que você tem que ter de 5 a 50% de ingredientes orgânicos certificados, tá, na composição para um produto ser considerado natural. E os outros 50 a 95% tem que ter, obviamente, uma transparência também de não utilizar produtos que sejam derivados de petróleo, conservantes que tenham risco à saúde, e a nomenclatura, né, do que você vai encontrar, que a gente vai explorar isso daqui a pouquinho, é enorme, né? Só para você ter uma ideia, quando a gente fala de ingredientes cosméticos, naquilo que a gente chama de nomenclatura internacional, que é acho que é o primeiro conceitozinho, né? O INC Name, INCI, que é a nomenclatura internacional, faz com que você possa reconhecer uma mesma matéria-prima em todos os continentes. Então, se eu olhar aquele nome tem um nome científico, esse nome vai ser aqui, igual no Japão, igual na Austrália, para que a gente possa identificá-lo, né? Nós temos 12 mil produtos, né, ingredientes cosméticos catalogados em INC Name. É muita coisa. Esses produtos, um dia, a maioria deles foi testada em animais, né? Hoje, porque já fazem parte de um portfólio, não são testados. Então, ao eu escolher, né, quais ingredientes eu quero para fazer uma formulação que tenha realmente uma composição, seja ela para o natural, para o orgânico estrito, que vai ter até 95% apenas de ingredientes com origem orgânica, né, que seria sem a interferência no ecossistema, como eu já falei. A gente tem que olhar para esses ativos
que já façam parte de um portfólio e que também evitem utilizar aqueles outros que a gente julga danosos, seja ao meio ambiente, pela sua maneira de serem extraídos, ou também à saúde humana, tá? Então, o que é importante a gente entender? Quando a gente vai falar de novas moléculas, novos ingredientes, esses sim, infelizmente, vão ter que ser testados em animais. Tá? E é por isso que eu acho que a gente já tem coisa suficiente, muito boa, não precisa mais, né? consagrada, né, para a gente poder brincar e fazer milhões de formulações incríveis, formulações, vamos lá, simplificadas. Ontem vocês comentaram isso também, às vezes você vê uma formulação, você vai ler um rótulo, você tem ali 10, 15, 20 nomes, você desiste no terceiro, né? Porque não entende, os pacientes não entendem. Nem a gente, eu acho que nem a classe médica foi treinada. Eu vou pegar aqui, um exemplo, eu até tinha selecionado alguma coisa, não sei se vai dar leitura. Eu vou pegar um produto, inclusive, que eu particularmente não gosto, tá? Da formulação, como ela se apresenta. Ele é um produto de origem coreana, né? Ele, na verdade, ele é comercializado na Europa. E esse produto, ele coloca, não sei se vai dar leitura aqui, né? A gente sempre vai ter o ingrediente da maior quantidade, eu sei que produto é esse. Tá? Então, não é segredo, a gente aqui não vai falar nem de marca, nem de produto, nem de recomendação. Né? A gente não pode falar, pelo amor de Deus. A gente vai mostrar, né, justamente o que é válido para a gente começar a fazer o entendimento de rotulagem, tá? Então, o primeiro ingrediente que está escrito aqui é água. Quer dizer, todos aqueles que contêm água, a água vai ser em maior quantidade, porque ela é o veículo solubilizante de todos os outros ativos. O segundo aqui que está escrito é o simecoticona, que é um silicone, um derivado do silicone. Então, e o produto, como que está dizendo aqui, que ele é de camélia com uma pegada natural. Só que não. Cadê a camélia, gente? A camélia deve estar lá no fim da lista, né? Porque ela é um suspiro de camélia. Ótimo, é bonito, é interessante, é atraente, cheiroso, né? Vamos falar também, fragrância. Eu e você que somos adeptos dos óleos, né? E que a gente gosta bastante dos óleos essenciais. A gente sabe que fragrâncias também são problemáticas. Até porque é o último ingrediente, normalmente, que está na formulação. E ali a fragrância, perfume, quer dizer, muita coisa. Eu sempre brinco que é o quarto escuro, né? Onde as pessoas podem falar pouco, né? Colocam ali as coisas e não precisam declarar muita coisa. Agora, tem outras iniciativas, né, que eu acho super interessantes para que a gente possa realmente fazer isso de uma forma útil, né? O que a gente tem que prestar atenção em relação à composição? A gente falou bastante da questão da embalagem, do que atrai, porque é esse o papel da embalagem, prioritário, é você ter desejo de consumo. Secundariamente, eu acho que hoje existem iniciativas que são super bacanas. Uma delas que eu vou mostrar aqui, por exemplo, tá? Esse aqui também é um produto francês, e ele é um produto que ele se declara respeitando a natureza, porque ele é de um cartonado de reciclagem. Reciclado. Tá? Ele é reciclado e ele é justamente de manejo. Ele não derruba novas árvores, não usa novo papel, né? Ele só usa papel de manejo. Então, isso aqui é muito interessante. Agora, você vê que ele fala que ele abraça a natureza, né? Mostra. Mas, por um outro lado, ele não é um produto, apesar de ter uma pegadinha, não tem nada de vegano, porque você vê que tem umas abelhinhas aqui, né? Então, o que é vegano? Que também é outro conceito que as pessoas confundem bastante. Você não pode ter animal nem no processo de obtenção. Então, eu sempre brinco, sabe? É o burrico que puxou o cacau que foi extraído. Teve animal ali? Não pode, tá? Você não pode também ter nenhum ingrediente de origem animal. Então, se você vai ter uma lanolina que foi extraída da lã da ovelha, esquece. Se você também testou esse produto em animal... Não, aí... Pior ainda. Né? E se você olha, houve até uma marca que já saiu aqui do Brasil, inclusive, uma marca muito grande, que tem uma série de iniciativas interessantes. Mas eu vi uma vez uma pessoa vegana analisando, né? Porque quem é vegano, é o que eu falo, é filosofia de vida, não é modismo. E ela estava olhando realmente a formulação e ela detectou que ali tinha carmine, né? Que é o quê?
cochonilha, que é um insetozinho que solta, né, uma tinta vermelha, na formulação. E ela falou, como é que você quer que eu consuma um produto vegano com cochonilha moída? Aliás, acho que não precisa. Né? A gente pode tem inúmeros corantes maravilhosos. Tem necessidade, né? Provenientes da natureza, né? Não precisam também ser corantes sintéticos, que é outra coisa. Corante também está fora da nossa alçada. E acho que outra coisa que é, falando de embalagem, né? O que seria uma embalagem bacana? Tudo aquilo que hoje preserva o planeta. A gente olhar, a gente tem mar de plástico, se fala tanto do plástico, Nossa, né, Andréa? que horrorizada. Se você olha... Aqui a estatística, 15 bilhões de unidades de embalagem. Não, e você olha a prateleira, acho que todo mundo fica confuso. A gente fica confuso para prescrever, o consumidor fica confuso para escolher, né? Porque tem mais do mesmo, tem muita coisa igual, muita coisa parecida, e sem cuidado algum, né? Às vezes, de você ter qualidade, né, de escolha dessas embalagens e como elas deveriam fazer parte de uma economia circular, que é eu ter também algum lugar para reter essa embalagem novamente e voltar ela para um lugar de origem. Tem marcas que estão fazendo isso e vão ter que trabalhar essencialmente com alguns produtos, como, por exemplo, eu citei o papel reciclado. Você vê que esse papel ele não é plastificado, até para ser facilitada essa recomposição dele. Outra seria o quê? O alumínio, né? O alumínio é super bem-vindo, ele volta, né, para a indústria, e isso também a gente vê na indústria alimentícia como escolha. Outra coisa que seria muito legal é o vidro, né? A Joyce aí. Ei, todos amigos. Mas, Dri, o shampoo, como é que a gente faz com shampoo? Eu vi que tem shampoo em barra do cabelo. Shampoo sólido. Né? O sólido, né? Mas assim, e aí? Eu acho que, por exemplo, o que a gente está falando daí é de formato, né? O porquê que existe o shampoo sólido? Existe também uma outra vertente, vamos dizer, de diminuir o consumo de água no cosmético. Sim, né? Eu vi isso daí. Então, a ideia de você também ter um cosmético sólido facilita transporte, peso, né? Quando você olhar para transporte aéreo, quando você olhar para consumo energético, porque é o que eu estou te falando, a gente está falando da cadeia, né? Então, onde você olhar, você tem como interferir de maneira positiva. Todo empresariado pode entrar em alguma ação em algum momento e que venha trazer melhora, e melhora não pontual, melhora para todos. Eu acho que Mas a gente tem que entrar nisso. Por exemplo, o shampoo, como é que a gente faz? Eu, pelo menos, tem shampoo com a embalagem reciclável? Sim, vou te mostrar um agora, tá? Não conheço. Ó, eu vou te mostrar um exemplo que eu também... É que assim, como eu trabalho com pesquisa e consultoria, eu brinco, é um acervo, né? Onde eu vejo pelo mundo coisas com iniciativas interessantes, eu acabo adquirindo, e para que eu possa avaliar esses produtos, recebo muita coisa também para avaliação e correção, né? No caso de melhora, eu acho que a ideia da crítica construtiva, nem é para falar mal de ninguém. Eu sempre penso que eu também estou num processo evolutivo, a gente está com 25 anos aí de medicina, né? E penso que aprendo toda hora, aprendo todo dia, e toda hora você também tem que reavaliar o que você está aprendendo. Então, você me perguntou do shampoo. Então, esse shampoo aqui é um shampoo francês, tá? E você vai ver que a embalagem dele, ela é uma embalagem 100% reciclável, tá? Essa embalagem, ó, flacon, tá? Por quê? Porque a gente tem o plástico de cana-de-açúcar, tem do milho. Então, são facilmente recompostos também. Mas tem um outro lugar que é muito interessante, né? Por que eu mostro, às vezes, marcas importadas? Porque essas marcas têm essa comunicação para serem devolvidas também para um lugar que possa ser reciclado de maneira adequada. Não adianta eu ter só isso aqui e jogar no lixo comum. E voltar para um lugar, né, quase na mesma. Né? Eu acho que toda iniciativa, de novo, a gente não pode desistir. Ninguém falou que ia ser fácil, né? A gente não precisava estar passando por esse momento global que a gente está vivenciando agora, se a gente já tivesse também entendido muita coisa sobre a questão da verdade do aquecimento global. É lógico que a gente está vivendo a questão da pandemia, mas tudo favorece o desequilíbrio, né? E aonde há desequilíbrio, há oportunidade para o mal se espalhar. Então, o que a gente está buscando nessas iniciativas
né? São justamente as empresas que estão olhando e percebendo que existe um caminho, sim. Ninguém precisa trabalhar, é o que eu falo, todo mundo trabalha porque ama aquilo que faz, deveria ser assim, por paixão, mas também precisamos sobreviver. Então, não é nenhuma vergonha ter lucro, não é nenhuma vergonha ter sucesso, né? Agora, não é sucesso a qualquer preço, né? Você tem que ter sucesso por transparência, porque você se importa, porque você abraça uma causa. E foi aonde propósito, missão verdadeiros, sem ser apenas conversinha. Escrito no papel. Mas me diga uma coisa. Aí, por exemplo, eu quero comprar aqui. Eu sei que a gente não pode falar de marca, pelo amor de Deus, tá? Não pode. Mas assim, por exemplo, o refil seria uma opção? Sim, acho que sim, Mica. Sim, mas Mica, onde é que a gente adquire isso? Me diga. Tem, eu acho que tem a indústria nacional, ela já está em algum momento fazendo alguns movimentos, como a gente falou, de refil, como a Mica citou agora, né? Eu acho que o refil é importante, agora tem a cultura do refil, né? O problema é o consumidor também querer refil. Hoje, a gente estava falando, não fala de marca, mas a gente pode falar... Fala uma. Eu vou falar, na verdade, de várias. Eu acho que, assim, eu estou dando exemplos de produtos importados, né, porque a gente está olhando a questão da rotulagem. Então, eu não estou analisando aqui se é bom 100%, não é essa a ideia. Mas no caso desse produto, que é um produto nacional, né, é uma linha nacional, é uma linha que traz as características daquilo que a gente tem que buscar como verdade. Então, exemplo, questão da certificação que você citou. Certificadora tem que ter certificadora certa, né? Vou usar o meu exemplo. Eu tenho aqui o meu amigo, né? Você conhece meu amigo? Né? Então, meu amigo, ele se chama Cosmo. Se você olhar para o Cosmo, ele está abraçando um cosmético. Essa foi a maneira que eu criei esse filho, para dizer, eu te abraço porque eu acredito em você. Eu te abraço porque você realmente tem verdade, tem transparência. Mas esse aqui, ele é apenas um consultor, né? Ele é um aconselhamento. Ele não faz o papel de certificação. Porque se eu fosse para ser certificadora, certificação eu tenho que entrar na sua casa, Andréa, eu tenho que olhar todo o processo, eu tenho que avaliar toda a sua matéria-prima, eu tenho que chegar no final, bater um selo e dizer, ok, você está aprovado. Então, a questão da certificação realmente é um processo muito elaborado, não é qualquer certificação que a gente confunde, por isso que eu mostrei essa marca. Aqui a gente está falando de certificação nacional, certificação para vegano, tem o Leaping Bunny, que é o coelhinho, né, que é o coelho universal, é um coelho de uma grande organização, então reconhecido como um dos primeiros em relação, e por que coelho? Porque a gente sabe que, infelizmente, é um dos animais mais explorados na questão dos testes, e também ele tem aqui o selo de orgânico, tá? Então, esse daqui é um hidrolato. O hidrolato, na verdade, ele é uma água que, aspas, que sobra da destilação pura de ativos e, obviamente, aqui você tem uma concentração um pouco menor desse ativo, mas absolutamente ativo, como é que se fala? Eficaz, tá? Eu adoro usar hidrolato no cabelo, adoro usar como fosse uma água termal, borrifando, né? Estão perguntando aqui, não é segredo, né? Aqui a Cativa Natureza é uma marca, inclusive, aí do Nordeste, e eu gosto bastante, e hoje eles estão já em cadeia nacional, tá? Então, a gente usa a parte de limpeza de pele deles. Eu acho bem bacana. E me diga uma coisa, a embalagem deles é vidro, é? Não, na verdade, ainda tem coisa de vidro e tem coisa de plástico, tá? Agora, eu vou te dar um outro exemplo, né? De, por exemplo, outra coisa que seria bacana. Amigas, né? Estamos entre amigas. O que eu acho bacana é um exemplo, né, do que seria algumas nomenclaturas que a gente vai começar a ver, como eco ou biológico, né? E aqui, justamente, você vai ver um outro selo importante, que é de uma certificadora italiana. A gente não pode confundir, por isso eu estou mostrando novamente, tá? O que é selo com o que é comunicação. Então, comunicar são desenhos, ou, como por exemplo, aqui você escolhe, né? Não sei se dá para ver. A comunicação daquilo que você é. Então, selo é uma coisa, certificação. Tá? Aqui é só comunicação
daquilo que eu sou. Então, gente, a gente está nesse movimento porque eu acho muito importante a gente saber disso e participar. A gente vai fazer mais explicações. A Adri vai vir para Fortaleza e a gente vai fazer um movimento grande, informando para vocês entenderem. É bem complexo, tem muitas nuances nesse campo. Mas assim, o intuito é bom, é informativo, é que vocês fiquem atentas, que vocês parem, pensem o que isso a gente está passando, o que isso é importante para a gente. Nós como médicos, eu me senti na obrigação de fazer uma explicação. Também tenho que estudar sobre isso, porque comecei a ver isso há pouco tempo, ela já está nesse movimento há 5 anos. E é isso. Então, vou encerrando. Obrigada por todas. E a gente não vai... Começou isso agora. A gente vai botar isso pra frente. Temos várias parceiras já nesse movimento. É um movimento do bem, da natureza, de você fazer o bem para os outros, para o sistema, para você, né? Eu cuido de ti, você cuida de mim, para que a gente evolua tanto espiritualmente, quanto que a gente faça um movimento bacana e vocês sejam cada vez mais instruídas do que faz bem, no que faz bem. E aí é isso, livre-arbítrio, cada um, ninguém vai obrigar ninguém a parar de usar alguns cosméticos, nem a gente tá para isso, mas é educativo, né? Porque pelo menos a gente tem que saber o que tá fazendo mal, porque muita gente não sabe, até porque tem muitos viés financeiros que nem deixam isso daí ir para o conhecimento do público, tá certo? Então a gente tá mesmo nessa pegada, porque é muito importante, a gente tem que pensar no que a gente consome, no que a gente usa. E é isso daí, saudade de vocês, mas em breve nós estaremos juntas. Tô morrendo de saudade. Até lá.